Agora, história, tá? Revisão de história. Lembrando, slide vermelho, história. Slide azul, geografia. Mais uma vez, assiste essa revisão, faz um resumo do seu caderno. Ali vai dar no mínimo uma folha de texto, tá? Novamente, aperta o play, assiste o primeiro tópico, aperta o pause, escreve um parágrafo de texto com título a caneta, acabou, pula uma linha, aperta o play, assiste tudo sobre o segundo tópico, aperta o pause, faz o título a caneta, escreve um parágrafo de texto, pula uma linha, acabou, aperta o play até acabar. Lembrando, resumo a ser entregue no dia da prova. Bora lá. Então, revisão de história. Estudo da história. Por que é importante estudar história? Ah, professor, pra que estudar história? Por que eu tenho que estudar história? Pra que, professor? Né? A história, o Google não te dá a importância do porquê estudar. Às vezes vai te falar o que aconteceu, mas o porquê é necessário estudar aquilo, muitas vezes o Google não te mostra. Um exemplo do porquê é importante estudar história. Primeiro, para não cometer os mesmos erros do passado. No passado aconteceram coisas terríveis. Um exemplo, o surgimento de um homem lá na Alemanha chamado Hitler. Um homem extremamente racista, extremamente preconceituoso, que matou centenas de pessoas. Então, é importante estudar história para não cometer os mesmos erros do passado. Estamos quase vivenciando uma terceira guerra mundial. Já aconteceu a primeira, já aconteceu a segunda. Se tivéssemos estudado a história e colocado ela em prática, não estaríamos quase vivenciando uma terceira guerra mundial. Então, estudar história é importante para não cometer os mesmos erros do passado. Teve a primeira, teve a segunda guerra mundial. Será que valeu a pena o tanto de pessoas que morreram em prol da vitória das nações que sobressaíram durante a primeira e a segunda guerra? Acho que não, né? Então é importante estudar história para não cometer os mesmos erros do passado. Não somente isso, é importante estudar história para copiar as coisas boas que aconteceram no passado, para construirmos um presente e um futuro melhor. Um exemplo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, lá no subcontinente indiano, ele levou uma nação inteira a ganhar uma guerra da Inglaterra sem utilizar uma força armada. Eles apenas se recusaram a comprar os produtos ingleses e se recusaram a realizar uma mão de obra escrava. Então essa recusa, liderada por Mahatma Gandhi, é uma inspiração para nós. Entendemos que o diálogo ele pode ser muito mais benéfico, muito mais vantajoso do que a utilização de armas. Então, copiar os modelos do passado para construirmos um presente e um futuro melhor. O diálogo, a diplomacia, a conversa é muito melhor do que a guerra. Outros exemplos, Nelson Mandela foi para as ruas, fez manifestações em prol do seu povo. Existia um racismo lá na África do Sul. A minoria branca inglesa na África do Sul dominava a maioria dos negros na África do Sul. Nelson Mandela foi para as ruas, fez manifestações para libertar o seu povo, a sua nação. Isso é um modelo também para nós. Estamos vivenciando algo ruim no Brasil, precisamos nos manifestar, mas manifestações de forma pacífica, de forma democrática, nas urnas, nas eleições, exigindo dos governantes para que possam construir um Brasil melhor. Então a história é importante para isso. Tempo histórico, próximo tópico, tá? Tempo histórico, ele é explicado de duas formas. Primeiro, o que é o tempo histórico? O tempo histórico é o tempo de história do homem, é a análise do homem sobre a Terra. Então, a partir do homem, do surgimento do homem sobre a Terra, como que esse homem construiu a sua vida, a sua cultura, como que ele transformou o seu espaço, espaços que ele vive, como que as formas culturais deste homem. Então, essa análise do homem sobre a Terra é chamado de tempo histórico. Existe duas explicações de como que o homem surgiu sobre o planeta Terra. A primeira é o criacionismo e a segunda é o evolucionismo. É a mesma coisa lá da revisão de geografia. Criacionismo vai falar que o homem
Ele foi criado por Deus e nós encontramos na Bíblia, teoria religiosa. A teoria científica vai falar que o homem ele é resultado de uma grande explosão, lá do Big Bang, onde que existiu as partículas, a vida, os primeiros seres humanos. Esses seres humanos eles foram evoluindo. Lembra lá da seleção natural? O mais fraco ele acaba morrendo, deixando de existir, e o mais forte ele acaba prevalecendo, evoluindo, permanecendo sobre a Terra, enfim. O tempo histórico ele pode ser dividido, assim como nós aprendemos também lá em geografia sobre as eras geológicas. O tempo histórico ele também é dividido, porque no período A aconteceu algo que no período B não acontecia, no período B aconteceu algo que no período C deixou de existir e no período C começou a existir algo novo, enfim. O tempo histórico ele é dividido entre a pré-história e a história. A pré-história é o período mais longo e a pré-história ele é dividida entre o paleolítico, ou seja, é a idade das pedras, pedra lascada. Depois nós temos o neolítico, idade das pedras polidas, tá? E depois nós temos a idade dos metais. A idade dos metais, os homens já estão produzindo ferramentas, tal, já estão fazendo armas, começando a fazer guerras. Então essa é a pré-história. Não precisa gravar muitas coisas sobre cada um dos períodos não, tá? Isso é conteúdo depois da próxima prova. Então a pré-história é a única coisa que eu preciso que você grave, que paleolítico, neolítico e a idade dos metais fazem parte da pré-história e é o período mais longo que nós temos. Depois nós temos a história. A história, ela começa a partir do surgimento da escrita, o homem domina a leitura e a escrita, e a história ela é dividida em 4 grandes períodos também. A antiga, a idade média, também chamada de medieval, a idade moderna, não que moderna porque o homem está fazendo foguete, não, é por conta que para o período eram avanços grandiosos, mas para hoje os avanços eram mínimos. E depois nós temos a idade contemporânea, que é a idade que nós estamos atualmente, a idade contemporânea, a idade que nós vivemos. Então, antiga, média, moderna, contemporânea fazem parte da história. E é isso. Próximo tópico, contando os séculos. Se você tiver com dúvida ainda sobre o algarismo romano, sobre os séculos, vai para o livro um pouquinho, tá? Vê também a matéria de matemática que vocês aprenderam. Vai lá para aquela lista de exercícios que eu passei, tá? Isso vai te ajudar bastante. Então, exemplos. Contando os séculos. Primeiro, é necessário que você entenda que século é referente a 100 anos. 100 anos. Então, o ano 1, o ano 15, o ano 25, o ano 38, o ano 97, tudo ainda está no período de 100 anos. Então, tudo faz parte do primeiro século, século 1, tá? Como que nós vamos contar os séculos? O ano 25, o ano 458, o ano 1987 pertencem a quais séculos? Lembrando, tá com dúvida, volta para a lista de exercícios que foram até feitas a correção em sala de aula. Quando nós temos 2 algarismos, tudo se refere ao século 1. Quando nós temos 2 algarismos, tudo se refere ao século 1. Então, o ano 1, o ano 15, o ano 18, o ano 25, o ano 36, o ano 97, tudo se refere ao século 1. Quando nós temos 3 algarismos, o que nós fazemos para poder saber o século? Você vai pegar o primeiro algarismo e somar mais 1. Então, o ano de 458, eu pego o primeiro algarismo que é 4 e somo mais 1. Então, o ano de 458 se refere ao século 5. O ano 320, século 4. O ano 677, século 7. O ano 815, século 9. Pega o primeiro algarismo e soma mais 1 para poder saber o século. Quando nós temos 4 algarismos, exemplo, 1987, 4 algarismos. Você vai pegar os 2 primeiros algarismos e somar mais 1. Então, 1987, os 2 primeiros algarismos, 19, somo 1. 19 mais 1 é igual a 20. Então, 1987 se refere ao século 20. 1186, século 12. 1320, século 14. 1518, século 16.
1777, século XVIII. 1987, século XX. 2025, século XXI. Como que eu sei quando começa e quando termina? Sempre começa com 01 e sempre termina com 0. Sempre começa com 01 e termina com 0. 458, tá? Já sabe que é o século V. Quando que começa o século V? Sempre começa com 01, então é 401 e acaba no ano 500. Século XX começa no ano de 1901 e acaba no ano 2000. Século XIII, 1201 e acaba no ano 300. Século XVI começa no ano de 1501 e acaba no ano 1600. Jesus, próximo tópico. Jesus, ele é um marco global. Jesus é top. Jesus é o ser humano mais impactante que já pisou aqui nessa terra. E a sua história fez com que a história se dividisse. A história de Jesus fez com que a própria história se dividisse em dois períodos. Antes de Jesus, A.C, antes de Cristo. Então, tudo o que aconteceu antes de Cristo, 677 a.C., 2348 a.C., 5970 a.C. E tudo o que aconteceu depois de Cristo, D.C, depois de Cristo. Então, nós estamos no ano de 2025 depois de Cristo. Então, Jesus Cristo ele foi tão impactante ao ponto de dividir a história em dois grandes períodos. Próximo tópico, fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Lembra lá do exemplo da borracha, sala de aula? Pego a sua borracha, vejo sua digital. Com essa digital eu consigo descobrir quem é o seu pai e sua mãe. Descobrindo quem é seu pai e sua mãe, muitas vezes eu consigo descobrir onde que você mora. Descobrindo onde que você mora, descobrindo quem é seu pai e sua mãe, descobrindo quem é você, eu consigo descobrir sua árvore genealógica, consigo descobrir tudo sobre você através de uma borracha coletando sua digital. Então, tudo é uma fonte histórica, tá? Existem as fontes escritas, um exemplo, livro, poema, tá? A fonte não escrita, um exemplo, uma estátua, uma pintura, e deixa eu ver aqui, uma dança, tá? O folclore. Folclore? Folclore não. Feijoada é melhor. E por último nós temos as fontes orais. Aí sim entra o folclore, né? Porque é uma narrativa. Então, na fonte oral, uma narrativa. Até fizemos também atividade lá na escola. Vocês pegaram, fizeram uma atividade pensando que a escola estava no ano de 2300, 2100 e precisávamos recontar a história do prédio do Colégio Galileu, que ali de fato era uma escola. E o que vocês fizeram? Vocês coletaram as fontes históricas, até coletaram ali informações com a Natália, onde que ela falou que sim, era uma escola, uma fonte oral, uma narrativa, né? Alguém falando, alguém comentando sobre o passado. Para que servem as fontes históricas? Elas servem para conhecimento e principalmente para reconstruir a história. As fontes históricas é como se fosse um quebra-cabeças, onde você vai juntando as partezinhas, aí você consegue... cheguei à conclusão, foi isso que aconteceu lá no passado, que eu juntei aqui este vaso, eu juntei aqui esse desenho, eu juntei aqui tipo esses utensílios domésticos, eu consegui aqui uma narrativa de uma pessoa que o bisavô dela viveu naquela cidade. Eu juntei todas essas peças, esses quebra-cabeças, e eu consegui reconstruir a história do Parque São Vicente. É para isso que servem as fontes históricas, para reconstruir a história. Por último, para a gente poder finalizar, eurocentrismo. Infelizmente, a história, uma boa parte dela é preconceituosa, porque só leva em consideração a história da Europa, aquilo que aconteceu na Europa. Muitas vezes a história do Brasil, a história do continente africano, a história da Oceania, muitas vezes é deixado de lado, porque muitos historiadores, durante muitos séculos, eles valorizavam aquilo que acontecia na Europa. A Europa era o padrão de civilização.
Aconteceram outras evoluções ao redor do mundo, outras manifestações culturais, outras lideranças históricas, lideranças sociais, mas infelizmente não são tão estudadas, porque a história da Europa era aquilo que era colocado no livro. E atualmente nós tentamos dar valor à história que aconteceu no mundo por completo e não somente essa visão eurocêntrica que dava valor àquilo que era da Europa, e é uma visão infelizmente racista, tá? Finalizando por aqui a nossa revisão, não esquece de fazer o seu resumo, ser entregue no dia da prova. Um abraço, até mais.